A imaginação cumpre seu papel. Palestra de Neville Goddard, realizada em 1968. Eu digo que a imaginação cria a realidade e, se essa premissa for verdadeira, então a imaginação se realiza no que sua vida se torna. Embora eu tenha mudado as palavras, o que estou dizendo não é novo. As Escrituras dizem isso da seguinte maneira: o que quer que você deseje, creia que já o recebeu e você o terá. Essa afirmação remonta a 2000 anos atrás, mas mesmo antes disso Jeremias fala do mesmo princípio em sua história do oleiro e seu barro. Mas até que a imaginação se torne parte de seu pensamento normal e natural, você não agirá conscientemente. Assim como a respiração, essa consciência deve se tornar parte de você a ponto de não se virar para a esquerda ou para a direita para elogiar ou culpar alguém. Quando souber dessa presença, não importará se começou a vida atrás da bola 8 ou em um palácio, como uma criança pobre ou rica, você perceberá que a vida está sempre exteriorizando o que você está imaginando. Sem o conhecimento desse princípio, você pode reproduzir seu ambiente, seja ele agradável ou desagradável, para todo sempre, enquanto alimenta sua imaginação com o que seus sentidos ditam. Mas, conhecendo esse princípio, você pode ignorar o presente e, livre dos chamados fatos da vida, pode imaginar o presente como deseja que ele seja e se alimentar de seu desejo, em vez de sua omissão. Agora, a imaginação não pode ser observada como vemos os objetos no espaço, pois a imaginação é a realidade deles. Fawcett dá o nome de Deus à causa do universo, dizendo: Deus, o Criador, é como a pura imaginação em nós mesmos. Ele trabalha nas profundezas de nossa alma, subjacente a todas as nossas faculdades, inclusive a percepção, e flui para a superfície de nossa mente, menos disfarçado na forma de fantasia produtiva. Ouça seus pensamentos e você ouvirá as palavras de Deus. Um pensamento que não é sentido não produz nada. Mas um pensamento que produz elementos motores se reproduz. Pegue Deus em um momento de um elemento motor, como raiva, medo ou frustração, sendo parabenizado, e você saberá o que acontecerá em seu mundo. A menos, é claro, que você detenha seus pensamentos e os revise. A maioria de nós, no entanto, não tem consciência do que está fazendo e, portanto, não observa o Criador. Mas podemos capturá-lo quando ele entra em nossa mente superficial, pelo menos disfarçado na forma de fantasia produtiva. Se, enquanto estiver andando de ônibus, dirigindo o carro, sentado em casa ou em um bar, ouvir uma observação e reagir movendo-se internamente, essa observação se concretizará no que sua vida se tornará. Esse princípio o liberta, se você estiver disposto a assumir sua responsabilidade. Mas, quer assuma ou não, você cumprirá todos os seus pensamentos de elementos motores de qualquer maneira. Portanto, no final, você não se compadecerá nem condenará, mas simplesmente falará desse princípio àqueles que possam estar passando por uma experiência desagradável, e se eles aceitarem, deixará o princípio agir na vida deles. Agora, a pessoa comum nos Estados Unidos é cristã ou judia? Pergunte a qualquer uma delas se acreditam que a imaginação cria a realidade, e é provável que respondam negativamente. Mas, embora não saibam disso, se acreditam em Deus, acreditam na imaginação. Eles podem ler as Escrituras e aceitar as palavras na superfície, mas o significado delas não se tornou parte de seu pensamento. Ontem à noite, por exemplo, ouvi Billy Graham pela primeira vez. Havia milhares de pessoas na plateia ouvindo um coral de 1000 membros cantar a música Oh, How I Love Jesus, Oh, Como Eu Amo Jesus. Não quero ser crítico, mas quando ouvi Billy Graham falar, percebi que ele não tinha o menor conceito de Jesus, muito menos de sua segunda vinda. Ele disse: se Jesus viesse agora, imagine só, não haveria mais câncer, não haveria mais problemas cardíacos e não haveria mais morte. Billy Graham acredita que o céu é composto de corpos de carne e osso em estados excrementícios. E eles teriam que ter banheiros lá, se não houvesse mais morte. Se você ainda estiver em um corpo, ele é excrementicioso. Você teria de ingerir o alimento que lhe é dado, e o que não pudesse assimilar teria de expelir. E, a menos que perdesse todo o senso de vergonha e voltasse ao mundo animal, teria de ter um banheiro. Ouvi esse homem e me perguntei: é esse o homem que foi recebido na Casa Branca e pelo Papa no Vaticano? Por outro lado, o Papa é igualmente tolo em relação ao mistério de Cristo. Então, no final do programa,
houve um pedido de dinheiro. Ele lhe dará 2 livros que você não havia pedido. Um interpreta a Bíblia e o outro interpreta o primeiro. Tudo o que você precisa fazer é enviar sua doação para este simples endereço: Billy Graham, Minneapolis. Mas, disse ele, esse programa está nos custando $500 mil e não temos esse dinheiro. Portanto, se você estiver sozinho, envie uma contribuição. Mas se não estiver sozinho, faça uma coleta entre todos os que estão com você e enviar. Agora, isso continua noite após noite por uma semana inteira. Ele é um ser grandioso e maravilhoso, mas não tem noção do mistério de Cristo. Agora, quero lhe mostrar o que quero dizer quando afirmo que você pode ser exatamente o que deseja ser. Deixe-me começar dizendo que, nos últimos 2 meses, eu me senti como o diabo, mas sabia que era responsável pelo inferno em que me encontrava. O médico me fez todos os exames possíveis, e quando vi ontem, ele me disse que eu era um dilema. Você sabe o que é um dilema? É um argumento que apresenta 2 ou mais alternativas igualmente conclusivas contra um oponente. Em outras palavras, se você partir do pressuposto de que, seja qual for sua escolha, sua conclusão estará errada, você tem um dilema. Você pode usar qualquer coisa como um dilema. É o meu caso. Meu sangue indicou uma coisa em um determinado teste e o oposto em outro. Os exames apenas confirmaram o que eu já sabia, que a causa do meu desconforto estava no fundo da minha alma e não em qualquer causa secundária, como tireoide, coração, fígado, rim ou qualquer coisa fora de mim. Estou usando um corpo, mas ele não sou eu. Eu me coloquei nesse corpo, que me limita. Eu sou o seu poder operante. Ele não pode ser causador, pois apenas reflete o que estou entretendo em minha imaginação. Não devo justificá-lo, condená-lo ou me desculpar de forma alguma. Sabendo que não estava me sentindo bem, mudei meu sentimento e, quando os testes, que eu havia feito para agradar a quem amo, voltaram, descobri que era um dilema. Peço que você assuma a mesma responsabilidade. Que não transfira a responsabilidade para nenhuma pessoa, organização, situação ou circunstância, mas que descubra por si mesmo que a imaginação realmente cria a realidade. Se a causa de toda a vida é Deus, então Deus deve ser toda a imaginação. E como você pode imaginar, então, como Deus, você é pura imaginação em si mesmo. Independentemente do que a razão e seus sentidos o neguem, você pode imaginar qualquer coisa e realizá-la se essa premissa for verdadeira. Agora, deixe-me compartilhar algumas cartas maravilhosas que recebi recentemente. Uma senhora escreveu: em julho, meu carro precisou de reparos. Quando assinei o recibo de crédito concordando em pagar o custo de $62, imaginei que fosse um cheque, pois nunca assino um cheque a menos que haja dinheiro no banco para cobri-lo. Agosto e setembro se passaram sem nenhuma solicitação de pagamento. Em setembro, um homem passou por lá e, ansioso para vender sua casa, pediu-me que alistasse para ele. Eu lhe disse que não estava mais no ramo e recomendei meu antigo corretor. Esqueci tudo, mas em outubro, pouco antes de chegar o extrato do conserto do carro, recebi uma comissão de indicação do meu antigo corretor no valor de $68, $6 a mais do que o custo do conserto do meu carro. Aqui, o dinheiro, como na história do capítulo 6 de Lucas, chegou a ela pressionado, sacudido e transbordando. Todos no mundo antigo tinham um grande bolso onde os grãos eram colocados e pressionados até transbordarem. Assim como a dúzia do padeiro, essa senhora recebeu seus $62, mais. Então ela disse: já faz algum tempo que minha cadeira favorita precisa de um novo estofamento. Escolher o material e o padrão foi fácil, mas o custo de $87 tinha de ser imaginado. Portanto, em vez de me limitar a um valor exato, simplesmente imaginei que minha cadeira já estava com estofamento novo. Quando me sentava nela, negava sua capa desgastada e, quando pensava nela em outra parte da casa, sempre havia como eu queria que fosse. No início de setembro, durante as férias, nosso vizinho teve um ataque cardíaco. Sua esposa, desejando estar com o marido, perguntou se o filho deles poderia ficar conosco até seu retorno. Como ele e nosso filho eram companheiros de brincadeiras inseparáveis, John ficou conosco por 5 lindas semanas, e quando sua mãe perguntou quanto ela me devia, eu disse, brincando, nada. Mas, um dia,
quando a senhora tiver uma nota de $100 velha e gasta enfiada na sua carteira e não souber o que fazer com ela, pode me dar. E a senhora respondeu: foi exatamente isso que meu marido e eu concordamos em fazer, e de sua carteira ela tirou uma nota de $100 dobrada e me deu. Esse dinheiro pagou a nova capa da cadeira, além de mais $13. Mais uma vez, vemos que o dinheiro chegou até ela pressionado, sacudido e transbordando. Quando você aplica esse princípio ao aparente outro, está aplicando a si mesmo, porque não existe outro. Foi-nos dito que quando Jó se esqueceu de si mesmo em seu amor por seus amigos e orou por eles, seu próprio cativeiro foi levantado. Então, tudo o que ele aparentemente havia perdido foi devolvido, multiplicado 100 vezes mais. Ao perdoar o outro pensando nele como gostaria que ele fosse e persuadindo-se da realidade de seu ato imaginário, você o perdoa pelo que ele parece ser, colocando-o em um estado totalmente diferente. Faça isso e você estará substituindo um conceito nobre por um ignóbil. Isso é perdão. O perdão testa a capacidade do indivíduo de entrar e participar da natureza do oposto. Um sacerdote dirá: eu o perdoo, mas quando ele passa por você na rua, ele se lembra do que foi confessado. Se ele se lembrar, ele não perdoou. A lembrança do que foi feito ou dito deve ser substituída por outra coisa, de modo que a primeira não possa mais ser lembrada. Se a atual senhora Onassis continuar sendo a senhora Kennedy aos seus olhos, você não a perdoou, porque ainda está vendo no estado antigo. Perdoe-a perdendo-se na ideia do novo estado dela de tal forma que só consiga se lembrar dele, e não do anterior. Se continuar a pensar nela no estado anterior, você a puxará de volta para esse estado, pois só existem estados externalizados. Agora, aqui está outra história. Meu amigo foi a Pittsburgh neste verão para visitar um amigo de infância, que expressou o desejo de comprar um novo órgão Baldwin. Como eu tinha um órgão barato, minha amiga disse a ela que, toda vez que se sentasse para tocar, imaginasse ver a palavra Baldwin na frente do órgão e afirmasse que era o modelo top de linha e pago. Ela prometeu fazer isso. O pai da amiga havia partido deste mundo e, quando ela recebeu um cheque de $4.500 do espólio dele, gastou em reparos necessários na casa. Mas quando recebeu outro cheque de $3.500 do espólio, ela decidiu comprar seu órgão. Embora o modelo top de linha da Baldwin custasse $5.000, ela foi informada de que ele seria colocado à venda por $4.000, além de que eles lhe dariam um subsídio de $1.000 para a troca de seu órgão atual, fazendo com que o custo total fosse de $3.000. Ao contratar o órgão de seus sonhos, ela concordou em pagar os $3.000 e o órgão foi instalado. Embora uma chuva torrencial tenha feito com que o telhado de sua casa precisasse ser substituído, o orçamento de $1.700 foi adiado. Assim, quando chegou, minha amiga recebeu um telefonema de sua amiga perguntando por que o telhadista havia esperado para dar o orçamento até que o Baldwin tivesse sido comprado. Então, minha amiga lhe contou a história de minha amiga Anne, que morava na cidade de Nova York. Anne era membro da profissão mais antiga do mundo, a de Dama da Noite. Ela vinha com frequência às minhas reuniões, mas nesse dia nos encontramos na esquina da Broadway com a 72 Nada Street, onde ela me contou esta história. Um dia, ao passar por uma loja de chapéus, ela se apaixonou por um lindo chapéu na vitrine, cuja etiqueta indicava o preço de US cifrão 17,50 ponto. Desejando muito o chapéu, ela decidiu aplicar esse princípio. Então, em sua imaginação, colocou o chapéu na cabeça e, ao subir a Broadway, sentiu o chapéu em sua cabeça. Ela não olhava para a vitrine de uma loja e ficava desiludida e, quando chegava em casa, imaginava tirar o chapéu e colocá-lo na prateleira de cima antes de se olhar no espelho. 10 dias depois, um amigo ligou e a convidou para almoçar. Quando ela chegou, o amigo lhe entregou uma caixa de chapéu, dizendo: "Não sei o que me deu, mas comprei este chapéu e, quando levei para casa, percebi que havia cometido um erro. Não gosto dele em mim, mas acho que ficaria lindo em você, Anne." Abrindo a caixa, ela colocou a mão dentro dela e tirou, não um chapéu, mas exatamente o chapéu que tinha visto antes. Então Anne me disse: "Por que Deus não me deu o dinheiro para comprar o chapéu, em vez de dá-lo a mim por meio de uma amiga?" Perguntei-lhe se ela se sentia obrigada a pagar a amiga e, quando ela balançou a cabeça dizendo que não, perguntei quanto ela geralmente pagava por um chapéu. Quando ela me disse $4 ou $5, perguntei se ela já havia comprado um chapéu de $17 antes.
Novamente a resposta foi não, e quando ela admitiu estar devendo 2 semanas de aluguel, eu disse: se, ao admirar o chapéu, você encontrasse uma nota de $100 na calçada, teria comprado o chapéu? Vou responder por você: não, não compraria. Você teria pago o aluguel e talvez comprado alguns mantimentos, mas não teria comprado o chapéu. Diga-me, quanto dinheiro Deus precisa lhe dar para que você compre um chapéu de $17? Se ele lhe desse $1.000, você não o teria comprado, pois você não tem o hábito de comprar chapéus tão caros, portanto, Deus sabe como lhe dar o chapéu que você deseja. Depois de contar a história, meu amigo perguntou: quanto dinheiro Deus precisa lhe dar para comprar o órgão? Você tem o órgão porque o imaginou. Agora, aplique o mesmo princípio para o novo telhado, pois a imaginação não lhe faltará. Esse é um princípio que a senhora usou para o órgão, mas quando precisou de um novo telhado, ela se esqueceu da fonte dos fenômenos da vida. A razão veio e lhe disse que todo o dinheiro da propriedade de seu pai havia sumido. Se você permitir, a razão tirará essa dádiva divina de você e o deixará pobre, de fato. Pois você tem o dom de possuir tudo o que imaginar, se for fiel ao que assumiu. Agora, uma senhora escreveu, dizendo: sonhei que estava em uma grande loja de departamentos com uma amiga querida que concordou em cuidar da minha bolsa enquanto eu fazia compras. Mas quando voltei, minha amiga não estava mais lá e minha bolsa estava em um saco de papel no chão. Ao abrir a bolsa, descobri que estavam faltando $30 e um pequeno cartão que eu levava, indicando que sou uma ministra ordenada da Unity. Acordei me perguntando por que alguém iria querer esse cartão. A carta continha o objeto central da verdade em seu sonho. Ela pagou as 30 moedas de prata, o preço pago pela verdade, e agora transcendeu qualquer ordenação neste mundo. Por mais simpáticos que sejam a Unity e todos esses grupos, eles estão desempenhando seus papéis em determinados níveis de consciência. Mas essa senhora foi além de qualquer ismo criado pelo homem, seja ele a Unity, a ciência cristã ou a ciência da mente. Todas essas são doutrinas criadas pelo homem, não baseadas em visão. Foi-lhe mostrado que ela havia pago o preço por Cristo, e o cartãozinho que lhe dava o título de um determinado nível de consciência foi removido, pois ela transcendeu o nível psicológico e entrou no 3º nível da arca da vida, o nível da visão. Ela encontrou Cristo porque pagou o preço. Posso lhe dizer, você tem o poder interno de criar qualquer coisa. Deixe as pessoas serem o que elas querem ser, enquanto você estabelece metas para si mesmo. Não importa o que tenha acontecido em sua vida ou o que a evidência de seus sentidos lhe diga, o poder do universo está em você. Esse poder é o Senhor Jesus Cristo, cujo nome é Eu Sou. No entanto, você nunca saberá disso a menos que o teste, pois só então perceberá que Jesus Cristo está em você. Ensinaram-me que Cristo estava do lado de fora, em algum lugar do espaço. Mas aceitei o desafio e me testei, descobrindo que sou criativo, que crio a partir de dentro e que minha vida é a realização de meus próprios atos imaginários. Nem sempre fui sábio em minha escolha, pois a imaginação está sempre cumprindo seu estado imaginário e eu imaginei coisas desagradáveis e as colhi ao me tornar a realização do que estava imaginando. Então, fiquei mais alerta e descobri que podia captar Cristo quando ele entrava em minha mente, pelo menos disfarçado na forma de uma fantasia criativa. Se meus pensamentos fossem motores e desagradáveis, eu sabia o que esperar, a menos que os revisasse. Mas, fossem eles agradáveis ou desagradáveis, eu sabia que os realizaria. Não inveje ninguém. Se um homem tem $500 milhões e uma garota está no topo da escala social, é porque Deus, neles, tinha o desejo e o está realizando. Blake estava certo quando intitulou seu maravilhoso quadro, Mais. É o grito do tolo. Menos do que tudo não é suficiente. As Escrituras nos dizem, tudo que é teu é meu e o que é meu é teu, pois tudo que Deus é seu, pois você herda Deus. Ele é sua propriedade, portanto, seja o que for que Deus seja, quando você o herda, menos do que tudo não é suficiente. Mas o grito de mais é o grito do tolo, pois enquanto ele quiser mais, nunca terá o suficiente. A senhora Onassis recebe de um fundo fiduciário mais de $20 milhões. Você pensaria que isso seria suficiente, mas é possível se adaptar a um modo de vida em que isso não acontece. Há as exigências das instituições de caridade, e além disso,
se você deseja ser uma das 10 pessoas mais bem vestidas do país, precisa ter uma fortuna para satisfazer esse desejo. Você pensaria que isso seria suficiente, mas pode se adaptar a um modo de vida em que isso não acontece. Há as exigências das instituições de caridade, e além disso, se você deseja ser uma das 10 pessoas mais bem vestidas do país, precisa ter uma fortuna para satisfazer esse desejo. Não há nada de errado nisso. Pessoalmente, não tenho nenhum desejo de estar entre os mais bem vestidos externamente. Espero estar bem vestido internamente. Espero que minha luz seja ofuscante. Espero que minha vestimenta seja tão poderosa que ninguém possa ficar em sua presença a menos que seja qualificado para estar lá. E se eu modificar minha vestimenta para se adequar ao nível em que outra pessoa se encontra, para que ela possa ver o ser que represento, eu faço, mas certamente não do lado de fora. Eu lhe digo, a imaginação cria a realidade. Acreditem em mim, pois isso é verdade. Fawcett estava certo quando disse: o segredo da imaginação é o maior de todos os problemas que o místico almeja solucionar, pois o poder supremo, a sabedoria suprema e o prazer supremo estão na solução remota desse mistério. Um amigo meu enviou meu livro ao Sr. Fawcett e chamou sua atenção para o capítulo chamado Revision, Revisão. Ele também enviou uma cópia para um físico de uma de nossas grandes universidades. O físico achou que, como as afirmações ali registradas não eram cientificamente comprováveis, o livro não era digno de sua biblioteca. Já o senhor idoso, que era filósofo e professor da Universidade de Oxford, escreveu uma carta muito gentil, dizendo: não sei quem é Neville, mas depois de ler o capítulo sobre revisão, como você pediu, sei que ele só poderia tê-lo recebido dos irmãos. Ninguém, a não ser a Sociedade Divina, poderia ter ditado esse capítulo. Aqui estava um homem cheio de elogios a um pensamento que o cientista ridicularizava por estar além de seu alcance. Peço-lhes que me levem a sério. A imaginação se realizará por si mesma, portanto, não se limite a nada do que está acontecendo agora, não importa o que seja. Sabendo o que você quer, conceba uma cena que implique que você o tem. Convença-se de sua veracidade e caminhe cegamente nessa suposição. Acredite que isso é real. Acredite que é verdade e ela se concretizará. A imaginação não lhe falhará se você ousar supor e persistir nessa suposição, pois a imaginação se realizará no que sua vida se tornar. Agora, talvez você conheça alguém que tinha uma suposição, mas morreu antes de realizá-la. Permita-me dizer-lhe: a morte não põe fim à vida. O mundo não deixa de existir no momento em que os seus sentidos deixam de registrá-lo. Em vez disso, você é restaurado à vida para continuar sua jornada, e seus sonhos, não realizados aqui, serão realizados lá. Você não pode parar, pois a imaginação está sempre criando a realidade. Quando meu irmão, Lawrence, estava saindo deste mundo, eu disse à minha cunhada que havia casamento no outro mundo e ela, em um tom muito leve, disse: não quero ir agora, mas você acha que Lawrence estará me esperando para nos casarmos novamente? Bem, eu respondi na mesma linha leve, dizendo: Deus é misericordioso. Vou deixar por isso mesmo, e você pode dar a interpretação que quiser a respeito do que eu disse. Mas imagine duas pessoas que passaram a vida brigando como cão e gato, querendo perpetuar isso? Não. Deus é misericordioso. Ele realmente é. Depois de passar por uma situação infeliz, você teria de ser um idiota para repeti-la. Mas depois da ressurreição não há como dar ou receber no casamento, pois você está acima da organização do sexo, muito além dela. Agora vamos entrar no silêncio.